Oi. Bom dia. Bom dia, quem entrou aí? Vitória, Amanda, Pietra tá entrando. Vivian. Oi, Vivian, tudo bom? Bem-vinda, Vivian. Vitória tá ouvindo, Pietra tá ouvindo legal, a Amanda também tá ouvindo legal. Sim. Eu que pergunto, a senhora tá me escutando? Porque esses dias deu problema no meu microfone, daí os professores não estavam me ouvindo. Não, tô te ouvindo legal. Uhum. Tá. Ana Vitória tá entrando, vamos só aguardar. Enquanto isso, peguem o material de vocês, tá? Apostila de história. Na minha apostila foi marcado que nós paramos, ficou para casa a página 151 e 152, correto? Porque lembra que quarta-feira passada nós não tivemos aula, né? Eu mandei a videoaula de filosofia para vocês. Todos conseguiram assistir? Eu consegui. Fez as atividades de filosofia? Sim. Beleza. Quem mais? Amanda, conseguiu assistir a aulinha de filosofia que ficou gravada de quarta-feira passada? Não. Então assiste e coloca em dias a apostila de filosofia, tá? Tá bom. Tá no grupo, tem que procurar lá no grupo. Para ficar mais fácil para vocês, se vocês forem procurar lá no canal, tá escrito Filosofia, 7º ano, 2º bimestre, tá bom? Só tem essa aula de filosofia do 2º bimestre. Ou procura no grupo. É página 51 e 52? É, História 151 e 152, que ficou para casa do último dia 17. Sim. Beleza. Pietra, tá me ouvindo legal? Sim. Você conseguiu assistir a aula de filosofia de quarta-feira passada, que a prof enviou no grupo? Não? Mais ou menos. Eu assisti, eu acho que até o finalzinho. Faltavam 5 minutos para terminar. Tá, aí você já fez as atividades? Conseguiu colocar as atividades em dias de filosofia? Uhum. Então tá. Paulo, que entrou agora, conseguiu, Paulo, quarta-feira passada, assistir a aula de filosofia no canal? Sim. Beleza. A Vivian também assistiu, Vivian? Eu vou repostar a aula novamente para quem não terminou de assistir e não concluiu as atividades, tá? Para vocês fazerem hoje. Vitória também já colocou que sim, a Vivian também, beleza. Então vamos continuar para a gente não atrasar muito. Essa página 151 e 152, vocês vão enviar a foto para a prof. Ou melhor, a prof depois manda a correção das atividades no grupo, pode ser? Das páginas, para vocês fazerem a correção? Pode. A Milka fez nas outras. Eu vi que a Milka tá mandando, assim, acho que fica melhor, né? Senão nós vamos perder muito tempo, tá? E nós temos ainda muito conteúdo. Então vamos lá. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, prof. Nós estamos estudando, então, em História, um novo período, conhecido como o período do Renascimento, tá? Esse Renascimento que nós estudamos até agora, ele proporcionou muitas mudanças e muitas descobertas, principalmente na área da ciência, tá? Que ajudou na medicina, nas questões, né, de estudos científicos sobre a interpretação do universo. Página 152, tá?
E esse renascimento também, nós vamos observar a partir de agora, que ele proporcionou mudanças sobre as questões de navegação. Como as sociedades estavam, né, se evoluindo com estudos científicos, né, com novas interpretações sobre o mundo, vai surgir nesse período do Renascimento para as questões de navegação, tá? O avanço, tá? Novas estruturas que estavam compondo esse setor de navegação agora, tá bom? Vamos estudar as primeiras navegações, onde esses países europeus começaram, né, a entrar em outros territórios, a descobrir novas culturas, né, ter impactos comerciais com outras culturas, outros objetos, tá bom? Então, nós vamos entender que o Renascimento, além de proporcionar novas descobertas científicas, né, nas artes, ele também proporcionou um novo modelo de navegação. Bom dia, Felipe, página 152. Aí diz assim, que Portugal foi o pioneiro, foi o primeiro, né, dos mares nunca dantes navegados, ou seja, aqueles mares que no início, antes do Renascimento, eles achavam que eram impossível de trafegar sobre eles, Portugal sai à frente desse processo, porque já estava, né, se desenvolvendo com as questões renascentistas. E isso proporcionou que Portugal fosse o pioneiro, o primeiro a adentrar em novas terras, tá? Aí diz assim, Portugal, pequeno país situado na costa do Oceano Atlântico, foi a primeira nação a se formar na Europa. Já vão grifando também essa parte que a prof está lendo. No século XII, alguns feudos cristãos entraram em guerra contra os muçulmanos, que há 4 séculos dominavam a Península Ibérica. Com a vitória, tomaram posse de um território que depois foi doado pelas realezas de Leão a Castela a um cavaleiro, Henrique de Borgonha, como recompensa por sua atuação na guerra contra os árabes. Formava-se portucalense, ou seja, formava-se então o território português, tá? De Portugal. Na página 153, diz assim: esse condado passou a ser o reino independente, com um descendente de Henrique de Borgonha, Afonso Henriques, que deu início à dinastia de Borgonha. Lembram que dinastia vinham de famílias, né? Que tinham muitas influências dentro da sociedade. Então, quando vocês ouvirem esse termo dinastia, são de famílias, tá? Famílias que dominaram, que governaram, né? Que eram mais influentes naquelas sociedades. Os reis dessa família governaram de 1139 a 1383. Permaneceu, então, né, a dominação do governo em uma única família, todo esse período. Em 1383, ocorreu uma revolução, pela qual Dom João, um nobre, que era mestre de aves, título que era conhecido como militar, tomou o poder dessa família de Borgonha. Com isso, começou a dinastia de Aves, que era a dinastia da família de Dom João. Era um título de militar. Aves significava um título de militar, sobre a qual ocorreram as descobertas marítimas que fizeram de Portugal o pioneiro das navegações. Grifem lá essa parte, ó. Tomou o poder. Então, coloquem lá que Dom João, ele toma o poder da família, né, da dinastia Borgonha, que dominaram por vários anos, e ele faz com que Portugal seja o primeiro pioneiro das navegações. Aí, continua lá, ó, o primeiro rei de aves, Dom João I, ele se associou à rica classe de comerciantes, à burguesia, obtendo, assim, financiamento para os seus empreendimentos nacionais. Então, primeiramente, ele cria alianças, né,
com comerciantes que dominavam também ali aquela sociedade, a burguesia, que eram famílias ricas, né, que tinham um poder aquisitivo, para essas duas castas acabarem financiando os seus empreendimentos, as suas novas ideias. E uma dessas ideias foi a questão de navegação. Aí ainda diz assim, na página 153, no terceiro parágrafo. A partir do século XV, os portugueses começaram a se aventurar pelo Oceano Atlântico, pretendendo chegar às Índias por uma nova rota que os europeus nunca haviam percorrido. Contornar o continente africano, atingir o Oceano Índico e chegar às cidades produtoras de especiarias no Império Hindu. Olha só. Então, esse novo governo, né, conhecido pela dinastia de Aves, que era representado agora por Dom João I, como eles estavam, né, num processo, como a Europa estava passando pelo processo de renascimento, de novas descobertas, de conhecimento científico, né, a medicina avançada, conhecendo o universo, isso proporcionou eles criarem novas técnicas de navegação. Então, essa dinastia de Aves, que era liderada por Dom João, fez alianças com comerciantes e com a burguesia. Ambos tinham muito dinheiro e acabavam financiando, né, esses empreendimentos. E qual foi o primeiro empreendimento de Dom João? Primeiro foi fazer com que eles, né, trafegassem pelo mar e fossem até as Índias. E trafegando por um local onde ninguém da Europa ainda tinha trafegado. Eles iam ser os pioneiros, os primeiros a atingir a Índia, né, passando ali pela África, enfim. Então, essa foi a primeira ação de Dom João I. Esse projeto dele, de atingir a Índia, teve início com a conquista de Celta, em 1415. Celta era uma cidade do noroeste da África. Até então, vivia em mãos dos árabes. Os árabes dominavam aquele território até o momento. Em 1498, o navegador Vasco da Gama realizou integralmente esse projeto, ao contornar o continente africano e atingir a cidade de Calicut, na Índia, inaugurando assim uma nova rota que se manteria ao longo dos próximos séculos, a chamada Rota do Cabo, tá? Criado por Vasco da Gama, em alusão ao Cabo da Boa Esperança, no sul da África. Esse ponto foi explorado pela viagem de Bartolomeu Dias em 1482. Olha só, a imagem aqui que representa esse trajeto elaborado por Vasco da Gama está do ladinho do texto que a prof estava lendo para vocês. Olha só, eles saíram de Portugal, passaram pelo Oceano Atlântico, depois atingiram o Oceano Índico e chegaram a Calicut, na Índia, tá? Eles fizeram toda aquela rota em volta do continente africano e chegaram à Índia. Um trajeto a qual ninguém ainda tinha realizado. Por isso que fala que Portugal saiu à frente do processo de navegação. Ficou claro para vocês aqui? Alguma dúvida? Beleza. Então, a gente tem que pensar no quê? Que antes era a família dos Borgons, né? Que dominava o território português. Dom João, ele vai tomar o poder pela dinastia de Aves, pela família de Aves agora. Então, Dom João faz alianças com comerciantes e com a burguesia para dar início ao seu projeto das grandes navegações. E o que esse projeto queria atingir?
chegar até a Índia para buscar novas especiarias. Essas especiarias eram novos produtos, como temperos, tapetes, tecidos, tá? E trazer para revender dentro de Portugal e assim fomentar, aumentar a economia. Ok? Então, até aqui? Ok, prof. Aí aqui. Beleza. Na página 154, vai falar alguns fatores que contribuíram, fora essas alianças feitas por Dom João I, outros fatores que acabaram contribuindo para que os portugueses fossem os primeiros no processo de navegação. Vamos só, já está destacado ali, ó, para vocês, ó. Uma série de fatores contribuiu para o pioneirismo português nas navegações. A primeira foi a estabilização. Portugal foi o primeiro país a alcançar uma situação de paz interna após a guerra contra os árabes, ou seja, eles estavam estáveis, né? Não estava existindo conflitos, e isso proporcionou para o início dessas grandes navegações. Classe mercantil forte. O que isso representava? Ó, surgiu um núcleo mercantil forte, comércio que se desenvolveu pela rota entre o Mediterrâneo e o Mar do Norte. Ou seja, eles já estavam com um comércio interno bastante também desenvolvido, tá? E isso proporcionou também o início dessas navegações. E as tecnologias estabelecidas pelo Renascimento, tá? Olha lá, os portugueses, por sua posição geográfica voltada ao Oceano Atlântico, sempre se dedicaram às atividades marítimas, desenvolvendo, por exemplo, a pesca. Para isso, precisavam dominar a arte de navegação. E as tecnologias, né, foram as primeiras artes de navegações elaboradas pelos portugueses. Tá? Então, a estabilidade, eles não estavam passando por conflitos internos, o comércio deles estava bem desenvolvido e eles tinham o início de algumas tecnologias para a navegação, tá bom? Essas três características e outras também acabaram por influenciar o início das grandes navegações. Aí diz assim: havia um território no meio do caminho. Quem quer iniciar essa leitura para a prof? Vamos lá, Amanda? Nós já testamos seu áudio hoje, tá bom? Lê para a prof, da página 154. Amanda, tá ouvindo? Amanda. E, gente, ó, chamando, não tá respondendo, vai ficar com falta, hein? A Amanda não está na sala nesse momento. Pietra, então faz a leitura pra gente. Após a conquista da rota marítima pelos oceanos Atlântico e Índico por Vasco da Gama, Portugal organizou uma esquadra para fundar um entreposto comercial em Calicut e assim efetivar os contatos com o Império Indo e demais povos asiáticos. O objetivo era impor o domínio português às ricas regiões das Índias que atraíam a cobiça da burguesia europeia. O comando da esquadra foi dado a Pedro Álvares Cabral, que partiu de Portugal em 9 de março de 1500, com 13 navios e cerca de 1.200 homens. Cabral, contudo, não seguiu o mesmo caminho de Vasco da Gama. Assim que atravessou a linha do Equador, afastou-se do continente africano, atravessou o Atlântico e em 21 de abril avistou terras onde até então nenhum europeu havia pisado, um trecho da parte sul do continente americano, que seria o Brasil.
Desembarcou em 22 de abril nesse novo território, tomou posse em nome de Portugal e navegou mais alguns quilômetros ao longo da costa, ancorando em seguida um porto natural, o atual Porto Seguro, onde estabeleceu contato com os indígenas tupiniquins. Até o fim de abril, os navegadores portugueses abasteceram os navios com água e víveres, retomando a viagem para as Índias no início de maio. Após inúmeros contratempos em que se perderam navios e homens, Cabral chegou a Calicut, fundou uma feitoria e tentou se impor aos árabes e demais habitantes da cidade. Entretanto, houve um conflito violento e a feitoria foi atacada, ocorrendo a morte do escrivão Pero Vaz de Caminha, que havia relatado ao rei chegada ao território que seria o Brasil. Cabral precisou se retirar de Calicut, rumando para outra cidade hindu, Cochin, onde finalmente estabeleceu acordos mercantis. A viagem de Cabral, desse modo, foi um passo decisivo para o domínio da rota marítima mercantil portuguesa que vigoraria pelos séculos seguintes. Tá, olha só, gente. Então, aqui fala que Pedro Álvares Cabral, ele não, após, né, o objetivo de impor o domínio português às ricas regiões das Índias, atraiu ainda mais a cobiça da burguesia europeia. Então, uma nova esquadra naval foi organizada, foi dado, então, a liderança dessa esquadra naval a Pedro Álvares Cabral, que partiu em 9 de março de 1500, com 13 navios e cerca de 1.200 homens. Só que algo aconteceu totalmente diferente do esperado. Porque quando vocês voltam na página 153, voltem aí, na página 153. Vocês não têm um mapa? Esse mapa mostra o trajeto elaborado e feito por Vasco da Gama. Tá? Ele saía lá de Portugal, lá de cima, ó, dava toda a volta no Oceano Atlântico, passava pela África e chegava a Calicut, a cidade da Índia. Certo? Pedro Álvares Cabral não fez esse trajeto. Ele acabou se perdendo ao meio do caminho, né? Então, ele não seguiu o mesmo trajeto que era feito por Vasco da Gama. E acabou chegando, né, após atravessar esse Oceano Atlântico, em 21 de abril, ele avistou terras onde nenhum europeu ainda tinha pisado. Por isso que eles falam em descoberta do Brasil, porque nenhum europeu ainda tinha avistado aquelas terras ao fazer aquele trajeto. Então, essas novas terras eram uma parte do sul do continente americano, que seria o Brasil. Então, em 22 de abril, um dia após, ele chega a esse novo continente, né? Tomam posse dessas terras em nome de Portugal e viajam novamente para a cidade de Calicut, nas Índias, onde o objetivo era buscar as especiarias. Só que chegando lá, ele fundou as feitorias, né? Eram aquelas grandes muralhas estabelecidas próximos ao mar, né? Funcionavam como galpões, onde eles guardavam a mercadoria para ficar mais fácil de levar até os navios. Só que houve um conflito nessa época com os árabes, que já estavam também naquela região. Então, Portugal teve que abandonar a cidade de Calicut e procurar um outro lugar dentro da Índia para fazer transações comerciais. E ele encontrou. Foi chamado, então, ali a cidade, que fala aqui da apostila de Cochin, tá? E ali ele estabeleceu acordos mercantis, acordos comerciais com essa nova cidade da Índia. Só que nesse período, Pedro Vaz de Caminha, ele foi preso.
tá? E ele que faz a grande carta, escrevendo para Dom João I, em Portugal, que eles tinham descoberto novas terras, que seria o Brasil. Então, quem faz a escrita comunicando às cortes portuguesas desse novo território é o homem conhecido como Pedro Vaz de Caminha, tá? Até hoje ele é muito comentado, é muito lembrado, porque ele que ficou responsável por descrever, né, todo esse território novo descoberto. Então, eles tiveram primeiramente o contato com os indígenas, tá? E voltam, então, à Índia, só que agora em uma outra localidade, a cidade de Coxim. Aí diz que a viagem de Cabral, desse modo, foi um passo decisivo para o domínio da rota marítima mercantil portuguesa, que vigorava pelos séculos seguintes. Ou seja, então agora eles tinham um novo território, havia um território no meio do caminho, esse novo território era o Brasil, tá? Só que mesmo assim eles continuavam com transações comerciais com uma nova cidade da Índia, que era Coxim agora. Ok até aqui? Deu para ficar claro para vocês como que foi avistada as novas terras descobertas, o Brasil? Por isso o termo português, né? A descoberta. Mas nós sabemos que não foi uma descoberta, foi uma descoberta de território, mas não uma descoberta a qual eles tinham que chegar, dominar e influenciar aquelas culturas ali já estabelecidas, né? Porque ali nós já tínhamos quem? Os índios, né? Como que era o nome dos índios que já estavam ali? Como que era o nome das etnias que viviam no Brasil nessa época? Tupiniquins. Tupiniquins, isso. Quem quiser grifar lá na página 155, pode grifar. Então, quem que escreve mesmo a carta para as cortes portuguesas para comentar sobre esse novo território avistado? Como que era o nome daquele homem que a Pietra leu para gente? Vamos deixar a Pietra, alguém responder aí. Vamos lá, vamos ver quem que vai responder. A prof não ouviu, Ana Vitória? Cotibulim. Você fala Tupiniquins era o nome dos indígenas que viviam no Brasil naquela época, que os portugueses avistaram, né, esse novo território. A prof quer saber o nome do homem que estava na embarcação junto com Cabral, com Pedro Álvares Cabral, que fez a carta comunicando o rei de Portugal, Dom João VI, sobre esse novo território avistado. A Pietra leu na página 155. Ele foi até preso na cidade de Calicut, na Índia. Vamos, gente. Luiz, Felipe Curas, Maria Luísa Rebelato, Yuri, Pedro, Amanda, Vitória. Calicut. Não, Calicut era o nome da cidade da Índia onde eles tinham as relações comerciais, que foram dominadas por árabes. Aí eles tiveram que ir para uma outra cidade na Índia, cidade de Coxim. Vamos, a prof não vai continuar enquanto vocês não acertarem aí. Eu falei, a Pietra leu. Tem que prestar atenção, galera. O nome do homem que escreveu a carta comunicando ao rei de Portugal que eles tinham avistado um novo território, que era o Brasil. Esse homem foi até preso na cidade de Calicut, na Índia. Gente, está na página 155, no segundo parágrafo. É só vocês lerem aí. Vocês têm que acompanhar a leitura com a prof, senão vocês vão ficar perdidos. Cabral?
Não, Pedro Álvares Cabral era o líder da navegação. Ele que estava sendo líder, ele era o chefe. Pero Vaz de Caminha. Muito bem, Ana Vitória. Parabéns. 1 ponto aí para Ana Vitória. Vou até anotar aqui na minha apostila. Muito bem. Pedro Vaz de Caminha. Grifem aí, vocês não podem mais esquecer. Colocam do ladinho ali, ó, da apostila. Pedro Vaz de Caminha foi quem escreveu a carta ao rei de Portugal, relatando o novo território que seria o Brasil. Ganha sim, Pedro. Todo mundo que participa, tá? Todo mundo que participa, faz a leitura, pode ficar tranquilo que vão ter pontos também. Tá bom? Aí, com a notícia, né, dentro da Europa, que Portugal tinha avistado um novo território, outros países também se interessaram e queriam conhecer. Um deles, primeiramente, foi a Espanha. A Espanha foi logo atrás de Portugal. Quem quer? Vamos lá, deixa eu pedir aqui. Quem quase não participa com leitura. O Luiz já leu, o Felipe já leu nas minhas aulas. Paulo, você quer ler aí? Página 155, a Espanha foi logo atrás. Inicia para a prof. a leitura. Depois você, Pedro. Paulo, vamos? Paulo, tá ouvindo? Paulo. Luiz, tá ouvindo? Luiz, está ouvindo? Então faz a leitura para a prof, já que o Paulo não deve estar na sala. Professora, aquela hora eu tava. Olha a página que nós estávamos lendo, Luiz. Ô, prof, o Paulo tinha saído e agora ele voltou. Ah, mas tá. Luiz, qual página que nós estávamos? Pessoal, vocês têm que acompanhar. Toda hora vocês ficam perguntando qual página. Vocês têm que acompanhar a leitura. 155. Ainda estamos na 155. Agora nós vamos falar da Espanha, que foi logo atrás de Portugal a descobrir que eles tinham avistado um novo território. Então, a Espanha também ficou muito interessada e queria conhecer esse território. Por isso que fala, a Espanha foi logo atrás. É esse texto que o Luiz vai ler agora. Tá bom. A Espanha foi logo atrás. Ainda no século... Peraí que minha garganta tá meio ruim. Ainda no século XV, a Espanha também reuniu condições para inicializar uma exploração no Mar Tenebroso, como era denominado o Oceano Atlântico na época. Isso ocorreu por diversos motivos, entre eles a expulsão definitiva dos árabes da Península Ibérica, após a conquista de Granada. O último reduto muçulmano, logo em seguida, toda a região começou a se unificar em um país centralizado nas mãos da realeza. Esse progresso deu origem à Espanha, como a união entre os reis Fernando do território de Aragão e Israel da região de Castela. Isabel, da região de Castela. Aqui está explicando como que se formou a Espanha, tá? Agora nós vamos entender como que eles ficaram sabendo e queriam participar dessas novas rotas comerciais europeias.
Continua para mim, Amanda, agora, da página agora 156. Tá. Sora, deixa eu terminar de comer aqui, que eu já com a boca cheia, tá? Oi? Deixa eu terminar de engolir a comida que eu tô comendo. Tá bom. O novo país, Vocês assim, têm notícia do Dylon? Ele nunca mais entrou nas aulas? Não tenho, não. Tá, posso começar, Pro? Tá, então vai. Pode. O novo país, assim, reunia condições de também participar das rotas comerciais europeias e asiáticas, beneficiando a classe mercantil e atuando para acumular metais preciosos nos cofres governamentais. Foi nesse contexto que Cristóvão Colombo, um navegador experiente, provavelmente nascido na Península Itálica, obteve a realeza, o consentimento e a ajuda financeira para realizar um plano de navegação diferente do que era desenvolvido em Portugal. Ele pretendia navegar sempre em direção ao Ocidente, para desse modo dar a volta na Terra e chegar ao Oriente. Só até aí? Tá. Maria Luísa, continua para prof? Em 3 de agosto de 1492, Colombo partiu do porto de Palos, na Espanha, com 3 cavelas, Santa Maria, Pinta e Nina. Colombo, de fato, chegou a um novo continente cuja existência desconhecida. Na altura do hoje é a América Central. As caravelas foram levadas para a corrente do mar dos Caribas e, em 12 de outubro de 1492, aportaram em uma das ilhas da região de Bahamas, chamada pelos indígenas de Guarani e rebatizada pelos espanhóis de São Salvador. Além dessas, os navegadores visitaram a ilha onde hoje se localiza Cuba e outra que foi batizada de Espinola, hoje compartilhada por o Haiti e República Dominicana. Em março de 1493, Colombo voltou à Espanha e depois realizou mais 3 viagens à América. Morreu no ano de 1506 na cidade de Valladolid, acreditando que havia chegado a terras do continente asiático. A comprovação de que se tratava de novo continente foi feita pelo navegador de Florença, Américo Vespúcio, que realizou diversas viagens de exploração às novas terras. O nome América foi dado em sua homenagem. Então, após Cristóvão Colombo, avistar aquele novo território ao sul, que seria o Brasil, as notícias chegaram à Espanha. E a Espanha contratou Cristóvão Colombo para ele investigar esse novo continente. Foi quando ele chegou à América Central, tá? E após ele localizar ali, voltar, e contar essas novas descobertas, só que logo ele vem a falecer. Então, quem fica à frente desse novo trajeto de descoberta desse novo continente é o Américo Vespúcio. Recebeu esse nome, tá? Referente a este novo continente e essa homenagem que ele teve. Aí fala aqui na página 157 que depois da descoberta da América, a Espanha consolidou seu domínio sobre diversas regiões, com a realização de outras viagens de exploração. Então, foram viagens em cima de viagens, explorações e mais explorações, porque era tudo muito novo, né? Eles não tinham conhecimento. Aí fala lá, o ano de 1508, Vicente Enes Pinzón e Juan Dias de Solis atingiram a região do atual México. Depois, em 1513, Vasco Nunes atingiu o Oceano Pacífico.
1505, Juan Dias Solis explorou o Rio do Prata. 1519, Fernão de Magalhães, português, a serviço da Espanha também, deu início à primeira viagem de circunnavegação, montou, então, um conflito, né, com nativos dentro das Filipinas, e sua expedição passou a ser comandada por Sebastião de Elcano, que completou a viagem. Então, vocês viram que iam passando, né? Vários nomes iam surgindo. Esses nomes desses homens que iam surgindo em um determinado momento, eram homens que tinham táticas de navegação. Então, eles eram contratados para fazer esse tipo de exploração dos novos territórios, tá bom? Essas novas descobertas, o que tinha, o que estava localizado, tudo com o objetivo deles encontrarem riquezas, e essas riquezas serem trazidas de volta ao país, né, que financiou as viagens, e aumentar os cofres públicos, né, os cofres governamentais. Aí fala aqui, né, ainda na página 157, as grandes navegações mudaram o mundo. Por que isso? Por que fala que essas navegações, né, navegações marítimas europeias, descobertas de novos territórios, mudaram as relações econômicas? Por quê? Primeiramente, formação de grandes impérios. Depois, houve o Tratado de Tordesilhas, né, onde ficou dividido entre Portugal e Espanha, ali um pedaço, onde Portugal ficou com as respectivas terras que estavam localizadas no Brasil. Esse Tratado de Tordesilhas, ele definiu a posse dos territórios americanos por portugueses e espanhol, mesmo antes das Américas terem sido oficialmente descobertas. Então, primeiramente, Portugal e Espanha correm e começam a dividir aqueles territórios das novas terras. Também trouxe a acumulação de riquezas, né, principalmente para os cofres públicos da burguesia da época também. Implementação de medidas econômicas voltada para a acumulação de metais preciosos, ouro, prata, enfim, eles queriam encontrar, né, nesses novos territórios. Expansão da cultura, porque tiveram contato primeiramente com indígenas, né? E essa expansão da cultura foi também voltada para a religião, que era o cristianismo. Também houve a expansão, os países que se unificaram, né? A Inglaterra, a França, a Holanda, participaram das grandes navegações e criaram relações comerciais. O sistema colonial dessas novas terras se tornaram, então, colônias, né, desses países que dominaram esse processo, né, de exploração dessas novas terras, tá? Então, aqui é só para a gente entender todo o processo que foi dado com as grandes navegações, com o Renascimento, que proporcionou a descoberta de um novo continente, de novas terras, e o interesse de países europeus, né, de que ali dentro dessas regiões muitos metais preciosos e assim fazer com que dominassem aquelas regiões. Vamos na página 158. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Podemos prosseguir? Podemos? Manda um ok aqui no chat para a prof. O Paulo já mandou, Vitória, Ana Vitória, Amanda, Pietra, Felipe, Ana Vitória de novo, Pedro, vamos lá, manda ok aí para mim ver quem que está na sala. Maria Luísa, Paulo, já vi você, precisa só uma vez, tá? Luiz, Vivian, tá ouvindo legal? Cadê a Vivian? Tá tranquilo até aqui? A prof pode dar continuidade? Beleza. Então, vamos lá. Nós já temos a atividade número 1. Vou dar um tempinho aí para vocês responderem. E aí, coloca a alternativa que você acha que é a correta aqui no chat. Um minutinho aí, só vou pegar uma água aqui, tá?
Ana, pega a roupa, mãe aí. Pronto? Voltei. A número 1. Assinale os países que iniciaram a exploração marítima das grandes navegações, buscando rotas alternativas para a Ásia. Quais eram os países que iniciaram esses processos das grandes navegações que nós citamos nos textos anteriores? Bora lá. Ó, vamos ver aqui. A Maria Luísa colocou Portugal e Espanha, a Amanda, Inglaterra e França, Ana Vitória, Portugal e Espanha. Bora lá. Luiz também, Portugal e Espanha. Pode entrar, filha. Dá o seu celular? Paulo também acha que é Portugal e Espanha. Vitória, Felipe. Muito bem. Quem colocou Portugal e Espanha acertaram. Pode fazer um xizinho lá na alternativa. Pedro também. Isso. Faz parte, Amanda, mas tentou. O importante é tentar. No início, os dois objetivos, tanto da Espanha e de Portugal, eram descobrir continente, novas cidades dentro da África e a Ásia, tá? Foram os dois continentes a qual eles visavam, tá bom? Eles visavam para novas descobertas. Lembram que eles iam para a Índia? Tá bom? Então foi naquele momento, tá, Pietra? Do início de tudo, do início das navegações. Isso muda quando Portugal avista, né, um território diferente ali no meio, e aí eles mudam, voltam para a América, deixam um pouquinho a Ásia e a Ásia e a África, perdão. Página ainda 158. Na letra A. Imagens revelam o que as pessoas pensavam existir nos oceanos naquela época. Em sua opinião, qual foi o impacto dessas ideias nas navegações? Pelas duas imagens, o que vocês observam que as pessoas pensavam que eram aqueles trajetos pelo mar, ó? Muito perigoso, não ia não, porque ia morrer. Perigoso, assustador, né? Que as pessoas não voltariam. Trazia medo, insegurança. Eles pensavam também que haviam monstros no mar, né, que eram obstáculos que não iriam permitir que as pessoas, né, se aventurassem nos oceanos. Então, coloquem lá. Vamos lá na número 1. Imaginavam que existiam monstros no mar que iria dificultar as navegações. Olha lá, a prof colocou para vocês no chat, tá? Para facilitar, número 1. Já respondam na apostila.
Já são 10 horas, Pedro. Meu Deus, nós não fizemos nada hoje, hein, galera? Hoje a hora tá passando muito rápido. Vamos terminar essa página rapidão, tá bom? Tá, fizeram a número 1, a prof colocou aí no chat. Imaginavam que existiam monstros no mar que iriam dificultar as navegações, tá? A número 2, Aí a número... né? A letra A, isso, perdão, a letra A da número 2, isso. Agora a letra B. Essa visão de mundo estava de acordo com o espírito renascentista e científico que expandia na Europa? Essa visão de monstro, era isso que o Renascimento defendia? Não, né? Não, porque eles não Isso. acreditavam em nada. Isso, porque o espírito renascentista, ele era inspirado pela investigação, a observação da realidade, né? Voltado mais para pesquisa, para descobertas, do que para as questões de mitos, né? Que acabavam existindo. Então, coloquem lá, não, espírito renascentista era voltado para as questões de observação e realidade. Olha lá, tá no chat, a letra B. Terminaram para gente para número 3? Ui, gente, perdão. Eu mandei o início da resposta da... Isso. Ó, tá pedindo na número 3, a Maria Luísa já até começou ali a responder, para a gente falar sobre o que proporcionou, né, os portugueses saírem à frente, quais os fatores desse processo de navegação. Ela colocou lá, a estabilização, está correto? Tá? Essa estabilização está correto. Aí essa estabilização, Maria Luísa, está voltada para a agricultura, as atividades mercantis, tá certo, tá? Então, outro fator foi, primeiro, então, vamos deixar a estabilização, centralização do poder nas mãos da realeza, né? Os avanços tecnológicos. Então, nós já vimos 3 aí. E a localização geográfica. Porque Portugal, ele tinha saída para o Oceano Atlântico, né? A gente observa no mapa. Olha lá. A número 3 está aí para vocês, a resposta. Não é a B, não, Pedro. Essa aqui é a número 3, tá? Essa última que a prof colocou aqui é a número 3. Espera aí, Paulo, nós não encerramos ainda, não. Aguenta aí.
Vamos estender um pouquinho aqui para a gente poder concluir essas atividades, tá? Vocês não têm outra aula hoje, né? Só essas duas. Vamos terminar essas atividades, pelo menos, tá? Tá pedindo assim agora, na número 4, vamos lá, da página 159. A número 4 está dizendo assim: o objetivo da viagem de Pedro Álvares Cabral era colonizar o território que hoje é o Brasil. Explique. Ele já queria, o objetivo dele já era colonizar? Não, era O pegar os Brasil? bens de lá. Isso, mas no primeiro momento ele tinha que conhecer, explorar o território, né? Então, no primeiro momento, o objetivo não foi de colonizar, o objetivo foi de explorar. Então, coloca lá. Porque eles tinham que saber o que tinha lá dentro, né? O que aquelas novas terras iriam proporcionar para eles. Então, não foi primeiramente já vamos colonizar. Olha lá, a prof já colocou no chat também a quadro. Pronto? Sim. Tá falando lá, sim, na número 5 agora. Qual que era o plano diferente de Portugal e da Espanha? Olha lá. Enquanto os portugueses pretendiam chegar ao Oriente, os espanhóis queriam ir em direção ao Brasil. oeste, tá? A prof repetiu ali, ó, Oriente. Vocês tiram lá o finalzinho, tá? Pronto, o prof consertou lá, ó, a número 5, a oeste. Então, eles tinham planos diferentes, metas diferentes nesse contexto aí. Quando vocês terminarem a número 5, avisa para a gente ir para número 6. Pronto? Olá. Está pedindo para a gente colocar qual foi o resultado dessas navegações para Portugal e Espanha.
Ambos, né, se tornaram poderosas nações colonialistas. Após eles fazerem a exploração, descobriram o que essas terras poderiam proporcionar de riqueza a esses países, eles fizeram, né, tornaram esses novos territórios colônias, né? Então, esses países foram explorados, se tornaram colônias. Então, Portugal e Espanha foram grandes, né, se tornaram grandes e poderosas nações colonialistas. Ok? Agora nós vamos finalizar. Só que antes de nós finalizarmos, vamos marcar as atividades para casa. Ó, vai ficar diálogo com as fontes, tá? Vai falar sobre a aventura portuguesa, vem o textinho e aí vem as atividades 1, 2, 3, 4 e 5 da página 160. Então, 161 e 160, 159. 160. Vai falar na página 161 sobre o nascimento, né? Sobre a descoberta da bússola, que funciona como o nosso GPS hoje, né? De orientação. Então, a 161, que é só leitura. Aí, a 162, que são as atividades. E a 163. Para a próxima aula. Ok? Ficaram aí? Beleza, sim. Pessoal, façam, tá? Deixa eu fazer a chamada agora. Se tiverem dúvida, perguntam, tá? Que a prof manda a orientação para vocês. Eu vou chamando o nome dos alunos que estão presentes, aí vocês vão falando oi e vão saindo, tá? Ana Vitória, vão mandando no chat. Tá, pode sair. Luiz. Estou presente, professora. Luiz com... Tá, pode sair. Amanda. Maria Luísa. Paulo. Presente. Pedro. A Vitória. E a Vivian. Tchau, gatas.